Existe uma ironia, que é a seguinte: ao mesmo tempo que tu chuta uma moita e sai um monte de generalista, mercado de trabalho que mais tem é gente que se auto-intitula generalista, ao mesmo tempo os perfis mais procurados de maior desempenho são generalistas. Isso de sempre, tá? Tu vai olhar para a história das ciências, os maiores cientistas foram generalistas. Para a história do empreendedorismo, foram generalistas. E mesmo para questões mais mundanas, posições de gerente de marketing, o que se espera ali é um perfil generalista. E o que acontece é que ao mesmo tempo que eles são os mais procurados, aparentemente é o perfil que mais tem, há um descompasso aqui. E o descompasso é porque a maioria dessa galera que se diz generalista não é generalista de verdade. São generalistas fake. É uma galera que não entende nada de quase nada, e aí para justificar sua própria ignorância, se chama generalista. Só que generalista não é alguém superficial. Generalista também não é alguém que não entende nada de nada. Isso aí é só alguém raso, superficial, que não precisa ser contratado. O traço que define um generalista de verdade é o outro. Aliás, não é nem saber um pouco de tudo, como comumente é pensado o termo. E esse traço que te define como de fato um bom generalista é o que separa um montão de pessoas que estão pleiteando vagas operacionais de gente que de fato consegue subir e se destacar em seus campos. Essa é a resposta que eu vou trazer nesse vídeo, mas não só isso. Eu vou te explicar a melhor forma de, se tu tem esse perfil generalista, como é que tu explora ele ao máximo, para que isso seja um diferencial e não um atestado de superficialidade, como infelizmente uma grande parte do mercado tem entendido. Eu vou ancorar um pouco mais no universo do marketing, dado o assunto que eu trato aqui no canal, mas ele vale para muitos campos, como eu já venho validando com a galera. Mas o que acontece no marketing? Cada vez mais a gente vê profissionais que vêm de baixo, e normal, né? Todo mundo vem de baixo, mas que por causa disso ficam bastante cegos. É a galera que vem de mídia paga, vem de design, vem de social media, e vai tentando compor o que significa ser marketing a partir dessas várias pecinhas que eles vão colocando dentro da cabeça. E aí eu trago para me ajudar aqui o David Epstein, que é autor do livro Por que os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Aliás, a gente vai falar sobre esse título horrendo que foi colocado na tradução, porque o título original se chama Range. Isso vai ter grandes implicações para a forma como a gente define e entende o generalista, tá? Mas ele fala que os problemas do mundo são divididos em problemas complexos e problemas simples, problemas abertos e problemas fechados. Quando tu tem sistemas fechados, como o xadrez, é natural que um especialista vai ganhar, porque tu tem regras definidas, pré-definidas, tu não só consegue ensinar alguém a enxergar esses padrões, entender os melhores deles, entender os melhores caminhos, como tu pode treinar eventualmente sistemas como inteligências artificiais que vão fazer aquilo muito melhor. Só que para vários problemas da vida são os problemas complexos, problemas abertos, que não tem só uma solução, não tem necessariamente um caminho melhor, e as conexões não são óbvias, porque as regras não são dadas. Então, o que vai fazer uma determinada startup ter sucesso? O que vai fazer uma determinada estratégia de marketing funcionar? Cara, tem tanta variável no meio, o contexto é tão amplo, que necessariamente a resposta e a solução vai exigir uma combinação de diferentes conhecimentos, de diferentes campos de atuação, de diferentes funções. Se a gente entende que a natureza de qualquer problema complexo é complexa e é combinatória, a gente entende que profissionais especialistas, pelo menos não sozinhos, não são capazes de resolver esses problemas. O que acontece quando a gente vai para o marketing? E isso acontece em vários outros campos, tá? A galera foi treinada para dominar uma parte do todo e não para pensar e ver esse todo. Então a galera vem de social media, vem de design, vem de CRM, vem de mídia paga, vem de tráfego. Às vezes é critério de segmento, vem de infoproduto, vem de B2B. Só que cada um desses caras, embora consiga contribuir com algo, eles conseguem botar cartas na mesa que vão ser usadas para a solução do problema, eles só conseguem colocar as suas cartas, aquilo que eles têm, aquilo que eles conseguem ver. Quem é que vai entender se aquilo é suficiente para resolver o problema em questão? Quem é que vai pegar esses vários especialistas e fazer eles conseguirem conversar entre si? Porque eles não conseguem. E o que mais a gente vê, de novo, no marketing, são times relativamente bem montados, com um certo poder operacional, a galera que sabe fazer a sua coisa muito bem feita, só que tu junta aquilo e não funciona, não dá certo, faz, não vai para lugar nenhum com aquilo que está sendo feito. Às vezes uma pessoa com capacidade de entender de leitura de cenário vai fazer só 10% do que esse time está fazendo, mas vai fazer do jeito certo, vai acertar a veia e vai ter resultado. Porque não adianta um monte de gente talentosa fazendo. Da mesma forma que alguns grandes Dream Teams não funcionam. Tu junta os melhores de cada posição e eles não funcionam em conjunto. Então ter bons especialistas e ter conhecimento em domínios específicos é um bom início, mas não basta. E aí quando cada profissional tem uma parte do que precisa para resolver o problema, mas não consegue dialogar com o outro porque não entende o universo do outro, e tá cada um cavando a própria trincheira, como o David Epstein sugere, é quase como se tu tivesse um quebra-cabeça, tu tem todas as peças dele, só que como tu não sabe qual é a imagem que ele tem que montar, tu não consegue juntar.
tá tudo ali, mas a solução não vem. O que precisa? Às vezes é só alguém capaz de olhar para essas várias peças e conseguir montar o todo e falar, já sei, eu sei para onde a gente tem que ir. Fulaninho, vem para cá, tu fica aqui. Fulaninho, tu vem para cá. Isso aqui a gente precisa depois. Encaixa as peças e tcharam, as coisas acontecem. Mas encaixar a peça não é fácil. Então vamos pensar momentaneamente no marketing como uma banda. A gente tem a galera de branding, é a guitarra, a gente tem a galera de growth, é a bateria, a gente tem a galera de dados, é o baixo, o vocal, tanto faz. E não importa se cada músico é muito bom no seu instrumento. Tu põe 3, 4 grandes instrumentalistas juntos, não necessariamente vai sair uma música, uma boa música. E essencialmente esse é o papel do generalista. Não só de fazer os instrumentos se integrarem, mas de saber que diabo de música tem que ser cantada, olhar para a plateia e falar, galera, para essa plateia aqui, sabe o que precisa? E aí é ouvir, cara, baixa o tom, vamos mudar, troca a letra, fazer o fine tuning até que funcione. Isso exige visão mais ampla. Só que, infelizmente, o mercado passou a usar o termo generalista de forma completamente equivocada. E não à toa, como eu falei, entrou nos últimos anos, especialmente, entrou uma enxurrada de profissionais no mercado. E aí, quando tu coloca esses profissionais numa espécie de gráfico, quase como um videogame, tu coloca as várias skills que ele tem que ter e quanto de cada skill tem, né? 99, 80, 70, 60. O que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo galera de growth, que entende de growth, mas não entende de branding, não entende de dados. Galera de dados, não entende de dados, mas não entende. Nenhum não fala a língua do outro. E aí tu tem uns caras que se auto-intitulam generalistas, que dizem saber um pouco de tudo, mas na prática não é que a barriga deles cresce e eles são bons em várias coisas. Não, é só porque a barra de domínio deles é tão baixa que todas elas são pequenininhas. Então ele acha que ele sabe um pouquinho de tudo. Não, o problema dele é que ele sabe só um pouquinho. Ele tem que saber mais. Então o generalista fake é o cara que acha que sabe de tudo um pouco, mas ele sabe tão pouco que não é possível para ele conectar as coisas. Porque tu só conecta áreas se tu domina essas áreas suficientemente a fim de conseguir conectá-las. Então se tu entende tão pouco a ponto de não saber nada, de não conseguir dialogar em alto nível com algum especialista da área, é porque na prática tu não sabe a área. E se tu não sabe a área, tu não vai conseguir conectar os pontos, sentar com 5, 6 pessoas de domínios diferentes ou com inteligência artificial que estão esperando de direcionamento de que diabos é o que eu tenho que fazer e conseguir direcionar. Porque tu tem um nível mínimo necessário que tu tem que atingir para conseguir se dizer minimamente dominando alguma zona e capaz de direcionar ela. Então, assim, se a gente for decompor nesses termos o que é exigido de um generalista, aqui, obviamente, trago a minha opinião. Tu tem que ter pelo menos 1 ou 2 zonas em que tu domina um pouco mais, que provavelmente é de onde tu veio. Vamos chamar que seria growth, porque vim de mídia paga, dominei dados, análise e fui caindo para marketing. Eu consigo olhar para comunicação, eu consigo olhar para design, eu consigo olhar para influenciador, eu consigo olhar para outras coisas, mas a minha zona de domínio é growth. O que significa ter uma zona de domínio? Significa que não é fácil tu encontrar alguém melhor que tu nela. E significa que no limite, se tu não tiver ninguém para fazer, tu consegue botar a mão e tu mesmo fazer, mesmo que talvez tenha que olhar um tutorial, já não esteja mais por dentro da ferramenta. E tu sabe se tu tem uma zona de domínio quando tu tenta terceirizar e não é fácil terceirizar. Porque não é trivial achar profissionais melhores que tu naquele nível. Se é tão difícil encontrar, provavelmente tu já chegou no nível de proficiência especialista. Também não é pra ser, né? Tu tem que encontrar alguém júnior, não te substituiria, porque se tu é júnior, tu não é tão bom naquilo. Mas alguém sênior já te substituiria. Então tem que conseguir encontrar, mas não tem que ser tão fácil. E essa pessoa tem que valer um tanto. É sinal de que tu tem uma competência relevante numa área relevante. Essa é a tua zona em que tu te destaca. Na outra ponta, nas deficiências, não nos destaques, é importante que como generalista tu não tenha nada que tu não sabe nada. Porque se tu tem zonas, funções importantes do marketing que tu não domina e não sabe dialogar, tu vai ser deficiente na tua gestão, deficiente na tua tomada de decisão. Exemplo, fiz uma reunião com o time de marketing de uma startup, olhei para os números e eu já tinha um bom diagnóstico do que estava acontecendo, pelo menos na minha leitura. Fui sentar com o time para ouvir deles, né? Antes de falar a minha opinião, fui ouvir, porque daqui a pouco, né, tem pontos cegos que eu não tinha visto. Perguntei, a gestora do marketing deu a explicação dela, que, em grosso modo, pode ser resumida com: acho que a gente faz muita performance e não branding. Que, aliás, né, clichê. Só que assim, eu realmente, embora ache que muitas vezes essa seja de fato a explicação, ela poderia estar certo, na minha leitura não era aquilo que estava acontecendo. E aí eu pensei, já sei o que talvez seja. Perguntei para ela, fulano, só para, né, a gente se conhecer melhor, a gente acabou entrando nessa reunião, não ouvi sobre o teu background, me conta, de onde é que tu veio, que funções tu desempenhou antes de cair aqui? E aí
sem surpresa, descobri que a função dela, né, o que ela mais trabalhou até então era branding. Então, ela era uma pessoa de branding, ela viu um problema de branding. Quando a gente tem grandes pontos cegos em nível de função, a gente fica enviesado porque a gente vê a solução através daquilo que a gente tem ferramenta, domínio, linguagem. E quando eu tenho uma deficiência em growth ou performance, por exemplo, eu só entendo de branding, o que vai acontecer é o que aconteceu com essa menina durante a reunião. Não é bom. Então, ao mesmo tempo que tem que ter alguma zona de domínio, e é importante, até para início de carreira, depois eu vou falar isso, é importante não ter muitas zonas de deficiência, tu passar uma régua de nível mínimo nas grandes funções. Não é para tudo, tá? Eu não entendo edição de vídeo no CapCut. Grande coisa. Mas tu não entende de edição de vídeo, e mais, não entende de design, e mais, tu não tem senso estético e noção de boas práticas de VSL, Reels, Ads, não, aí é problema. Todo o resto é ser bom em alguma coisa, evitar ser ruim, e todo o resto tem que ficar numa espécie de meio termo, em que talvez tu seja nota 7, nota 8 em tudo. Por quê? Porque se tu tentar ser, e aí eu sou assim, tá? Eu tenho um perfil perfeccionista, eu odeio perceber que eu sei menos do que as outras pessoas alguma coisa. Eu sei que tá tudo ok eu saber menos, só que no íntimo, eu vou estudar para tentar saber tanto quanto, eu não gosto de ficar para trás. Só que isso é muito ruim, porque não dá para ser assim sempre. É até um bom motor de desenvolvimento, mas te faz mal demais. Porque tu tem que entender o teu papel como generalista e tu tem que naturalizar o fato de que outras pessoas vão saber mais do que tu os assuntos. E tudo bem. Se tu é obsessivo demais como eu sou, tu vai ficar tempo demais tentando ser muito bom em uma função específica. Não é bom. Tu vai perder o ritmo de crescimento. Então, eu atingi nota 8, 9 em mídia paga, vai para CRM, atingi outra nota 8, 9, vai para social media, atingi nota 8, 9, vai para influenciador. Faz um desenvolvimento lateral, em vez de ficar preso tentando chegar no 92, 95, 98, 99, até porque quanto mais tu tenta chegar longe, mais tempo leva para tu conseguir te diferenciar nesse nível. Então, por isso que é importante não ser tão bom em algumas coisas, que é o que vai te dar tempo e te liberar para não ser tão ruim em outras. Porque o universo do marketing, por exemplo, vale para outras áreas, é complexo, tem muita coisa que a gente tem que estar minimamente dominando. O cobertor é sempre curto, é mais estratégico não ficar preso nisso. Aqui a gente chega no momento que a gente consegue entender que existe um trade-off entre profundidade e amplitude. E esses são os dois grandes termos que direcionam os diferenciais entre um especialista e um generalista. E amplitude, inclusive, é como eu traduziria o livro do Porquê os Generalistas Vencem no Mundo dos Especialistas, que se chama range. Qual é o diferencial de um especialista? É ir longe. É ir fundo. Qual é o diferencial de um generalista? É ter largura de escopo. O que é largura de escopo? Então a gente falou do nível mínimo. Se tu tá abaixo do nível mínimo, tu não domina. Tu não pode dizer que tu sabe um pouco de tudo se tu não sabe quase nada de nada. Tá? Tu tem que chegar no nível mínimo. Então pensa que tu tem uma sacolinha. Essa é a tua mochila como generalista. O que é que tu coloca ali dentro? Ela tem que ser larga. Coloquei mídia paga, eu domino. Coloquei influenciador, eu domino. Coloquei B2B, eu domino. Coloquei infoproduto, eu domino. Coloquei VSL, eu domino. E quanto mais coisas tu consegue colocar, e para colocá-las tem que passar aquele nível mínimo, mais largo vai ficando o teu escopo. E, portanto, mais tu vai tendo base e poder para fazer conexões. E é lá onde a gente vai chegar daqui a pouco. Por enquanto aqui a gente está falando de um equilíbrio entre uma profundidade mínima, mas um foco na amplitude do escopo. Esse é o caminho do generalista. A gente está vivendo um momento em que, de alguma forma, é uma espécie de renascença do generalista, que no mundo pré-inteligência artificial, até pré-software, não era o que estava acontecendo, porque tu precisava ir longe em algumas funções, não tinha ninguém que fizesse essas funções, tu precisava contratar gente especializada naquilo. Eu quero um contador muito bom, não só um contador tributário empresarial no Brasil de tal segmento. Sim, porque era muito difícil dominar aquele contexto. Quem dominasse, se diferenciaria. No marketing da mesma forma, a gente não sabe como fazer anúncios online. Alguém sabe mexer, alguém sabe como é que isso, tu vira um especialista em anúncios online, tu sabe fazer o que ninguém sabe fazer. Por muito tempo foi diferencial. E ainda é, tá? Mas tá mudando de alguma forma, porque hoje em dia muitos dos campos hiperverticalizados são os mais sensíveis à substituição, robótica, inteligência artificial, porque são campos, normalmente, de regras pré-definidas. São os problemas simples. Tu quer saber a legislação para determinado contexto, determinado assunto? Tu bate na lei, tu entende o contexto, tu define o que tem que ser feito, que brechas existem. Não existe mais um raciocínio tão grande quanto existia lá atrás, que ninguém nem sabia. Tu precisava de alguém que soubesse vasculhar as leis. Hoje em dia, obviamente, está tudo digitalizado. No marketing, tu subir anúncios hoje tá muito fácil. E cada vez mais, quando esses campos vão sendo dominados e vão sendo automatizados e vão tendo as regras definidas, tu saber fazer já não é mais um grande diferencial. E agora a gente ganha
com a AI um poder de execução enorme, cada vez mais. E o gargalo passa a ser o quê? O que eu faço com esse poder de execução? Então agora cada um pode ter 1, 2, 3 funcionários, como se fosse, abaixo de si, que são funcionários limitados. Eu não estou aqui com um discurso de se vão, não vão substituir as pessoas, mas que tem um poder de fazer muitas coisas. Só que o que é que eles têm que fazer? Como eles têm que fazer? Como é que eu valido o que foi feito? Aqui eu preciso de um conhecimento. E que vai cada vez mais além do conhecimento generalista. Porque se o problema do marketing é um problema complexo, eu só vou conseguir resolver se eu juntar diferentes competências. Outra coisa que está acontecendo, todo mundo deve perceber isso, os times estão ficando menores e está todo mundo cada vez mais fazendo mais coisas. O que é muito desafiador, por um lado, né? Porque, de novo, quem tem essa largura, essa amplitude se encaixa muito bem nesse momento, porque já não é mais... Tudo bem, não está tão distante de mim. Já antes eu estava fazendo, pedia para as pessoas, agora estou eu botando um pouco mais a mão na massa, mas não está muito longe. Agora, se tu era um especialista e tu começou a agregar função, tá te debatendo, porque é tudo muito novo. E aí é engraçado, no livro o David Epstein fala que, cara, grande parte das inovações vem de times multidisciplinares, diversos, etc. Mas antes de um time diverso e um time multidisciplinar, o que gera a maior parte das inovações é uma cabeça multidisciplinar. Então, o grande propulsor e motor da inovação foi, na história da humanidade, foram indivíduos e não times. Então, se tu coloca muitos escopos dentro de uma única cabeça, essa cabeça tem uma propensão muito maior de conseguir conectar coisas do que se tu coloca 2, 3, 4 pessoas, cada um com 1/3, 1/4 do todo, e põe elas para discutir. Conversas são menos eficientes do que sinapses. Portanto, tu saber muita coisa, não só tu tá encaixado para o momento atual, se exige que uma pessoa faça muito mais do que fazia antes, como muito mais propenso a inovar. Portanto, liderando, direcionando times de produto, times de marketing, empresas. Então, a principal habilidade do generalista não é saber um pouco de tudo. É, no mínimo, saber um tanto de tudo, como a gente falou, para passar um nível mínimo, mas especialmente saber para conseguir conectar essas coisas. Conectar o que os outros não conectariam. Conectar domínios que naturalmente não são conectáveis. Como no exemplo clássico do cara de growth, que não entende de branding, né, que não entende de dados, e a dificuldade desses caras, sim, vem alguém generalista ali, coloca todo mundo, e essa bateção de cabeça que antes aparentemente existia, deixa de existir. Porque não tem motivo nenhum para o cara de growth se debater com o cara de branding se os dois estiverem alinhados. E essa é a magia que acontece quando alguém que consegue pensar o todo junta as peças do quebra-cabeça, porque ele diz, ó galera, essa é a imagem que a gente tem que estar montando. No momento que todo mundo sabe a imagem, cada um olha para suas peças e começa a naturalmente encaixar elas. Pode ser simples, parece fácil, mas não é. Tanto que assim, o meu trabalho de consultoria é muito engraçado. Tem reuniões que são virada de jogo e eu não preparei nada antes. Eu não fiz nada antes, eu olhei. Como eu consegui identificar algumas coisas que o meu cliente não estava conseguindo naquele momento para aquele contexto, eu falei, cara, o que eu tô vendo aqui é o seguinte, tal. Verdade, já demite uma pessoa, troca o escopo, muda a estratégia, muda da água para o vinho. O que foi feito ali? Não foi feito nada. Foi visto por um ângulo diferente. Eu olhei e as mesmas peças que o meu cliente estava vendo, eu olhei as mesmas, mas eu conectei elas de uma forma distinta. Falei, cara, o que eu acho é isso. Fazia sentido. Foi implementado, deu retorno. Esse é o poder. E aí não quero trazer para mim, é óbvio que é um caso. Eu fui contratado, talvez aquele meu cliente, se tivesse olhado para o meu contexto, teria feito o mesmo para mim. Então não é uma questão de melhor ou pior, mas é uma questão de evidência do poder de generalista e a capacidade de tu olhar para as mesmas coisas, que está todo mundo olhando, mas extrair conclusões e direcionamentos diferentes. Eu não consigo ser enfático o suficiente para o quanto eu acho que isso é um diferencial no mercado de trabalho. No marketing, não tenho dúvida, toda semana eu recebo, tem indicação de profissional, que isso, que aquilo. Qual é o problema da maioria? Não está pronto para assumir uma posição capaz de olhar para o todo. E tanto que eu acredito nisso, que eu criei um curso, o meu curso se chama Full Stack Marketing, até a ideia do nome, né? O Full Stack. É um cara que tem amplitude dentro do marketing. Para quê? Para saber conectar. Então, quando eu falar, no meu curso lá tem conhecimento sobre narrativa de venda, sobre desenho de funil, arquitetura de dados, traqueamento, visão de negócio, visão de produto. São coisas que, normalmente, tu contrata comprando 4, 5, 6 cursos diferentes, porque são pessoas distintas que dá. E aí, quando tu junta essas coisas todas, tu não tem só um benefício de ter 5 em 1. Tu tem um benefício muito maior, que é, eu explico como essas coisas todas se relacionam, e esse é o motivo pelo qual eu fiz questão de não trazer outros professores além de mim. Não que eu me sinta melhor do que os outros,
outros. Inclusive, para vários módulos do curso, eu tive que estudar demais. Esse curso está na minha cabeça há pelo menos 5 ou 6 anos. Antes de eu botar ele na rua, por que eu não botei ele na rua? Porque eu não me sentia capaz de falar e de conectar determinadas coisas. Por exemplo, a arquitetura de dados, para mim, foi uma das últimas coisas que eu demorei para aprender, porque ela é técnica e não era eu responsável por fazer aquilo. Eu falei, não, deixa eu entender. Quando eu senti que eu entendi o suficiente para poder conectar com todo o resto que eu domino mais, aí o curso vai sair da rua. Porque a ideia aqui não é um curso técnico, não é um curso que vai longe em arquitetura de dados. Tem 1000 outros que eu posso recomendar que são melhores do que eu para isso. Agora, como é que dados se relaciona com mídia, com social, com orgânico, com negócio, com os dashboards, com a leitura de performance que tu vai fazer neles depois? Todas essas coisas é muito difícil encontrar porque eu tentei extrair o suco do pensamento generalista, justamente para treinar a galera que está em posições mais estratégicas, donos de negócios, gestores de marketing, galera que está subindo para posição de gestão. Então quem está seguindo essa rota generalista no marketing e quiser auxílio para conectar esses pontos com visão prática, a partir de quem tem experiência, olhando para casos reais, está convidado a conhecer o Full Stack Marketing, o link está na descrição. Espero que tenham gostado, beijos!